Você já se perguntou por que, sendo Jesus judeu, ele foi rejeitado na sua época e continua sendo assim pela maioria dos judeus até hoje? No vídeo de hoje, vamos explorar essa questão e analisar 15 diferentes interpretações das Escrituras Sagradas que alimentam esse embate de crenças entre o cristianismo e o judaísmo. Vamos aprender nesse vídeo mais sobre a jornada e que envolveu o ministério de Nosso Senhor, Mestre único e suficiente Salvador na Terra, enquanto Filho do Homem. Te convido a se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, fique até o fim do vídeo, links importantes estão na descrição. Quero enfatizar que a intenção e narrativa que o vídeo aborda visa entender essa questão e compreender as diferenças entre as crenças judaicas e cristãs. E isso é fundamental para promover um diálogo interreligioso, respeitoso e mútuo. Não se trata de um apontamento e acusação, mas entender melhor a nosso próprio conhecimento e fé. Vamos meditar na palavra de Deus e alguns fatos sobre a história judaica. O termo judeu origina-se da tribo de Judá. Judá é um dos 12 filhos de Jacó. Cada um deles deu seu nome a uma das 12 tribos de Israel. O judaísmo, que emergiu nessa região, é conhecida como a primeira religião monoteísta do mundo, uma fé que acredita em um único Deus. O livro sagrado do judaísmo é o Tanakh, a Bíblia hebraica, que possui semelhanças com o Antigo Testamento da Bíblia cristã. A crença judaica na chegada do Messias baseia-se nas profecias do Antigo Testamento, que descrevem um líder político poderoso, descendente do rei Davi, carismático, que libertaria Israel da opressão romana. Para os judeus, Jesus não desafiou Roma e não estabeleceu um reino terrestre, razões pelas quais não o reconhecem como o Messias. Eles o veem como uma figura histórica de grande bondade e um professor das Sagradas Escrituras, mas não como o Filho de Deus, muito menos o Messias. Vamos agora explorar 15 das razões históricas e teológicas que explicam a rejeição de Jesus pelos judeus. 15. Interpretação das profecias. Um exemplo de interpretação das profecias pode ser visto no livro de Daniel, que menciona o Messias vindo no céu com poder e grande glória, ou humilde em um jumentinho, como disse Zacarias. Para o cristianismo, a primeira vinda se cumpriu e a segunda vinda será com poder e glória nos céus. No judaísmo, a vinda do Messias com poder e glória dos céus é considerada a primeira vinda, a qual eles ainda aguardam. 14. O Messias ainda não veio. Está no livro de Daniel capítulo 9, versículos 25 e 26. A profecia de Daniel fala de um Messias que viria em um tempo específico para restaurar o reino de Israel. De acordo com essa visão, o Messias teria que realizar grandes feitos políticos e militares, como a restauração do trono de Davi e a paz mundial. Os judeus acreditam que o Messias é uma figura humana que trará paz e prosperidade duradouras, cumprindo as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Como Jesus não realizou essas promessas durante sua vida, a maioria dos judeus não o reconhece como o Messias prometido. Além disso, Jesus não cumpriu a expectativa de uma redenção política para Israel, como a restauração do reino de Israel. 13. A crença na divindade de Jesus. Está no livro de Isaías 43:10. Antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. A principal razão para a rejeição dos judeus a Jesus é sua divindade. O judaísmo é uma religião estritamente monoteísta, e a ideia de que Jesus é o Filho de Deus ou uma manifestação divina vai contra a crença de que só existe um Deus, sem parceiros ou divisões. A noção de trindade, que é central para o cristianismo, é rejeitada pelos judeus, pois contraria o conceito de um Deus único e indivisível. Para eles, a adoração de Jesus é considerada uma violação do mandamento do monoteísmo, dita em Deuteronômio capítulo 6:4. 12. Jesus não cumpriu todas as profecias messiânicas. Se encontra no livro de Isaías capítulo 11 do versículo 1 ao 10, Miqueias 4:3, Zacarias 9:9. As profecias falam de um Messias que traria paz universal, restauraria o templo de Jerusalém e uniria as nações. Muitos judeus acreditam que o Messias deve cumprir uma série de sinais messiânicos claros, como a restauração do templo em Jerusalém e a paz duradoura entre as nações. Como Jesus não cumpriu essas profecias durante sua vida, eles não o reconhecem como o Messias. Para os judeus, a ideia de que Jesus retornará em um futuro distante para cumprir essas profecias é vista como uma interpretação cristã posterior e não uma realização no momento de sua vida. Vamos descrever as profecias cumpridas por Jesus,
mas que aos olhos dos judeus não foram o suficiente. São elas. Ele nasceu de uma virgem, como profetizado por Isaías, na cidade de Belém, como profetizado por Miqueias, foi anunciado por João Batista, como profetizado por Isaías. Sua entrada triunfal em Jerusalém, montado sobre um jumento, foi profetizada por Zacarias, e ele foi traído por 30 moedas de prata, também profetizado por Zacarias. No entanto, apesar do cumprimento de todas essas profecias, havia outras que Jesus não cumpriu em sua primeira vinda, e eram justamente essas profecias que os líderes judeus mais ansiavam. Eles esperavam, como diz em Salmos 2, do 6 ao 9, que o Messias iria reinar com um cetro de ferro, trazendo paz e resolvendo os problemas das nações, conforme Isaías 2:4. Portanto, quando Jesus veio e não cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias em sua primeira vinda, os judeus pensaram e continuam pensando que ele não poderia ser o Messias. 11. A morte de Jesus na cruz. Se encontra em Deuteronômio 21:23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A morte de Jesus na cruz é um dos maiores obstáculos para os judeus aceitarem Jesus como Messias. Para muitos judeus, a ideia de um Messias sendo executado de forma tão humilhante e violenta é inaceitável. Além disso, Deuteronômio 21:23 descreve a crucificação como um sinal de maldição, o que contradiz a ideia de que o Messias deveria ser alguém abençoado e vitorioso. Para eles, um verdadeiro Messias não poderia ser maldito dessa forma. No entanto, Deuteronômio 21 diz que, quando um homem tiver cometido um pecado passível de pena de morte e for morto, e o pendurares numa árvore, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas o enterrarás no mesmo dia, porque aquele que é pendurado é maldito de Deus, e assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. E Jesus foi crucificado por volta das 3 da tarde e foi sepultado no mesmo dia antes do pôr do sol, deixando aqui um embate de interpretação, e aliás, Jesus teria sido crucificado por todos os pecados do mundo, se fez pecador por nós. 10. Jesus não trouxe a paz universal. No texto bíblico em Isaías 2:4, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. Eles converterão suas espadas em relhas de arado e suas lanças em foices. A profecia de Isaías descreve o Messias como alguém que trará a paz eterna entre todas as nações e que todos os conflitos seriam resolvidos. Os judeus acreditam que a chegada do Messias deveria inaugurar uma era de paz e prosperidade universal. Como isso não aconteceu durante a vida de Jesus e o mundo ainda está repleto de conflitos, muitos judeus concluem que ele não pode ser o Messias prometido. Nas Escrituras, inclusive, alguns dos apóstolos esperavam essa postura de Jesus. No entanto, para o cristianismo, seu reino e julgamento se referem ao plano celestial que envolve o julgamento de todos os povos da terra. Ou seja, seu reino é algo maior do que divisões de território na terra. 9. A ascensão de Jesus ao céu e a falta de um retorno imediato. Em Atos capítulo 1, do 9 ao 11, Jesus ascende ao céu, deixando seus discípulos com a promessa de que ele voltaria. Jesus prometeu retornar, mas essa promessa não se cumpriu durante a vida dos primeiros cristãos. E até hoje, mais de 2000 anos depois, os judeus não o veem como o Messias que trará a salvação. Para os judeus, o Messias deve ser uma figura visível e presente, realizando feitos tangíveis no mundo. O fato de o cristianismo afirmar que Jesus vai voltar em um futuro distante não é uma crença que se encaixa nas expectativas judaicas, que aguardam um Messias definitivo e não uma promessa de retorno futuro. Para o cristianismo, essa companhia se torna possível pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus disse que enviaria alguém para nos convencer do pecado e direcionar, enquanto iria preparar nossa chegada em sua morada. 8. A rejeição da tradição oral e a interpretação do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 5, do 17 ao 19, Jesus afirma que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Muitos judeus acreditam que o cristianismo, representado por Jesus, rompe com a tradição judaica, especialmente ao sugerir uma nova interpretação da Torá e da lei mosaica. Para os judeus, as instruções dadas na Torá são eternas e imutáveis, e qualquer nova interpretação ou tradição, como as doutrinas cristãs, é vista com ceticismo. A introdução do conceito de graça e a interpretação cristã de que a lei foi cumprida por Jesus vai contra a visão judaica de uma adesão contínua à lei. 7. O Messias deve ser descendente de Davi. Em Jeremias 23, versículo 5 e Isaías 11:1,
o Messias é descrito como um descendente direto do rei Davi. Muitos judeus não consideram a genealogia de Jesus clara e verificável, o que levanta dúvidas sobre sua autenticidade como o Messias. Embora o Novo Testamento apresente a genealogia de Jesus, as discrepâncias entre os livros de Mateus e Lucas geram ceticismo entre os judeus. Sabemos que por relatos bíblicos houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 gerações do exílio até o nascimento de Jesus. 6. A falha em estabelecer o reino de Deus na terra. Em Daniel capítulo 7, do 13 ao 14, o Messias deve estabelecer um reino eterno. Jesus, ao invés de criar um império físico em Israel, pregou sobre um reino espiritual. Para os judeus, o Messias unificaria as tribos de Israel, restabeleceria o templo e governaria como um rei terreno. A realeza espiritual de Jesus não é vista como um cumprimento adequado da profecia messiânica. 5. A percepção do templo. Os judeus esperavam que o Messias libertasse Israel do domínio romano e trouxesse uma renovação espiritual centrada no templo. Jeremias 31 fala de uma nova aliança, onde o povo receberia novos corações e obedeceria ao Senhor. Para os judeus, o templo era essencial para essa regeneração espiritual. No entanto, Jesus previu a destruição do templo, ocorrida no ano 70, e afirmou que o verdadeiro centro da relação entre Deus e o homem havia mudado para ele mesmo em corpo espiritual. Isso deixou os judeus profundamente transtornados, pois não podiam acreditar em um Messias que proclamava tais coisas. Eles aguardam a construção do terceiro templo pelo Messias até hoje. 4. Desafios às tradições religiosas. Jesus frequentemente desafiava os ensinamentos e tradições religiosas judaicas. Em Mateus 15, os escribas e fariseus questionaram por que os discípulos de Jesus transgrediam a tradição dos anciãos ao não lavarem as mãos antes de comer. Jesus destacou como as tradições humanas estavam invalidando os mandamentos de Deus. Na época de Jesus, muitas dessas tradições eram transmitidas oralmente e tinham quase a mesma autoridade que as Escrituras. Quando Jesus começou a combater essas tradições, reafirmando as Escrituras, muitos judeus pensaram que ele estava trazendo algo novo, quando na verdade ele estava reafirmando o que já estava no Antigo Testamento. Essas repreensões irritaram profundamente os judeus, pois Jesus estava questionando as práticas religiosas estabelecidas. 3. Acusação de blasfêmia. Dentro da fé judaica há uma oração central chamada Shema, que vem de Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em João 8,58, Jesus disse: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus aprendem desde pequenos que só existe um Deus. Quando Jesus afirmou ser divino, isso foi visto como blasfêmia. Eles entenderam que Jesus estava se colocando no mesmo nível de Deus e por isso tentaram apedrejá-lo. Para os judeus, Jesus estava desafiando a crença central de que Deus é único. Pois, expectativas sobre o Messias. Os judeus tinham expectativas claras sobre como o Messias deveria ser. Em Mateus capítulo 13, do 54 ao 57, os habitantes de Nazaré ficaram surpresos com a sabedoria e os milagres de Jesus, mas também se sentiram ofendidos porque o conheciam como o filho do carpinteiro. Isaías profetizou que o Messias não teria nada de belo ou majestoso em sua aparência, como dito em Isaías 53, verso 2. E isso se cumpriu em Jesus, que era pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. Para muitos judeus, era difícil acreditar que o Messias poderia ser alguém com a aparência e as condições de Jesus. Eles esperavam alguém poderoso e majestoso, e não um homem humilde e simples. A incredulidade dos judeus. Um ponto fundamental para entender por que a maioria dos judeus não acreditou em Jesus é a questão da incredulidade. O endurecimento do coração de um povo não permitiu ver o Messias por completo por parte dos judeus, e vista com total adoração e esperança por parte dos cristãos. Mas mesmo os apóstolos não tiveram essa convicção de início. Mesmo em sua ressurreição, vemos Tomé não crendo antes de seus olhos contemplarem a ferida na mão de Cristo. Os líderes de Israel achavam que podiam ver, mas na verdade não viram os milagres. Houve expectativa para a solução material, que Jesus realizou e falou de coisas do alto. Foi visado libertação de Roma e Jesus nos libertou de pecados. Esperavam paz mundial e a paz traga. Por Jesus foi a paz com Deus.
Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Dita em 2ª Carta aos Coríntios 4,18. Pelo apóstolo Paulo, o único apóstolo que teve seu ministério sem ter convivido com Jesus pessoalmente como Filho do Homem. Para os cristãos, Jesus trouxe o que era eterno, enquanto o povo queria o que era passageiro. Essas são algumas das razões, tanto históricas quanto teológicas, que justificam a rejeição de Jesus como Messias pelos judeus. Ao compreender essas razões, podemos ter uma visão mais profunda das diferenças entre as duas religiões e entender por que há tanto ceticismo entre os judeus em relação a Jesus. O Novo Testamento relata Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. No entanto, para os judeus, esses textos não são suficientes para declarar Jesus como o Messias. A interpretação messiânica das profecias no cristianismo difere da visão judaica. A relação histórica entre judeus e cristãos também influenciou essa rejeição. Nos primeiros séculos, o cristianismo era visto como uma seita dentro do judaísmo. Mas ao longo do tempo, surgiram divergências, especialmente após a destruição do Templo de Jerusalém, em 70 d.C. A história foi marcada por tensões e perseguições, contribuindo para a separação mais profunda entre as duas religiões. Atualmente, há uma mudança nas atitudes contemporâneas. Muitos judeus têm uma visão mais aberta ao diálogo com os cristãos, reconhecendo as diferenças, mas também os pontos de encontro. No entanto, a rejeição a Jesus como Messias continua presente em grande parte da comunidade judaica. Espero em Deus ter acrescentado algo em sua vida e que os argumentos apresentados aqui possam ser utilizados com sabedoria, discernimento e respeito, e ajude a estreitar laços e promover um diálogo respeitoso entre as duas religiões. Oro a Deus, em nome de Jesus, que caiam chuva de bênçãos em sua vida. Até o próximo vídeo.